Bom, gente, vamos começar? Então, sejam todos bem-vindos à 51ª reunião ordinária do Comitê Gestor do Programa de Acompanhamento da Substituição de Frota por Alternativas Mais Limpas do município de São Paulo. Hoje, a nossa pauta será a apresentação e debate sobre os relatórios de emissão e relatório técnico Mini-MID, o Fábio Espíndola, da Seclima, que vai apresentar. O Fábio é o coordenador técnico do Confrota. Eu só queria, antes de passar para o Fábio, dizer que essa reunião está sendo gravada e transmitida ao vivo na Seclima, né, no YouTube da Seclima. A chamada ela está sendo feita pelo formulário no chat da reunião, então, por favor, depois preencham a chamada para que possa constar na próxima ata. E queria também aproveitar para convidar todos para o seminário de mobilidade elétrica que estamos organizando junto com o C40, com Zebras, o ICCT, que vai acontecer. A BVE, que vai acontecer na próxima terça-feira, dia 23 de setembro, das 8h30 às 17h, no Memorial da América Latina. O Fábio e eu colocamos algumas informações lá no grupo, mas vamos colocar novamente, e é importante que todos aqui do Confrota estejam presentes, participando e nos ajudando lá com esse importante evento. Então, eu coloco em votação a aprovação da ata da 50ª reunião enviada no convite desta reunião. Alguém tem algum comentário, alguma consideração? Não? Então, está aprovada. E também justificar a ausência do secretário Renato Nalini, ele está numa outra agenda. Esse ano a gente está enlouquecido nesse segundo semestre, porque o secretário coordena o GT da COP em São Paulo, então a gente tem 3, 4 eventos por dia, está uma loucura, por isso que ele não está aqui conosco hoje. Já peço desculpas, justifico a ausência dele, ele vai tentar entrar durante a reunião. Então, passo a palavra agora ao Fábio para a apresentação sobre os relatórios de emissão e relatório técnico Mini-MID. Obrigado, Luciana. Só uma observação, também está no chat a descrição e o link de inscrição do seminário de eletromobilidade, está no chat aqui do Teams, tá? Amanda, se você puder colocar a programação também aqui no chat, daí fica mais fácil. As pessoas vejam. E se vocês puderem compartilhar com a rede de vocês também, acho que vai ser muito interessante. São discussões muito legais que a gente pretende fazer sobre eletromobilidade, não só sobre eletromobilidade da frota, mas também de leves e levíssimos, né? Então, de veículos de passeio, estrutura de carregamento e de levíssimos, né? Então, de patinetes, bicicletas elétricas, etc. Então, vai ser bem interessante. O prefeito vai estar por lá também. Vai ser um seminário muito legal. Mas a gente fala disso no final. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre o relatório de acompanhamento da evolução das emissões de gases poluentes das frotas do transporte coletivo por ônibus no município. Principalmente, este é o passivo. Nós estamos atualizando a gente está atualizando a publicação desses relatórios. Eles eram para ter sido emitidos desde 2020, eles não vinham sendo emitidos, né, esses relatórios aqui pelo comitê, então agora a gente está fazendo uma atualização de todos os relatórios, por isso essa tacada de uma vez dos relatórios de 20, 21, 22 e 23. Então, hoje a gente vai ver aqui só um sumário, vai ser uma reunião interna, né, então aqui a gente não tem convidados externos hoje, a gente vai fazer uma reunião basicamente entendendo e conversando um pouco sobre as nossas responsabilidades aqui do Confrota e sobre os relatórios em si, né? Então, sem mais delongas, porque a reunião vai ser mais longa hoje. Bom, contexto local, rapidamente, todo mundo já sabe a exaustão, mas vale a pena sempre a gente reforçar. O setor de transportes é o setor que mais emite gases de efeito estufa na cidade de São Paulo, né? Então, o setor de transportes responde por 61% das emissões, enquanto energia estacionária e resíduos representam
juntos 39%, né, pouco menos de 40%. Então, qualquer ação que seja feita no setor de transporte, seja esforços para a descarbonização da frota pública da cidade, seja incentivos para a descarbonização da frota privada, ela vai surtir bastante efeito nas emissões de gás de efeito estufa da cidade, né, porque o setor de transporte participa com bastante relevância. E aí, o nosso comitê, que todos nós fazemos parte, somos corresponsáveis e temos responsabilidades legais, né, sobre os produtos que o comitê precisa entregar. Só fazendo uma revisão aqui de quais são as nossas responsabilidades, né? Então, o objetivo geral do comitê é promover a redução de emissões, a adoção de energia limpa e o monitoramento da substituição da frota pública da cidade. E a gente tem como principais competências a adoção dos planos e ações para o cumprimento do programa de acompanhamento e substituição da frota, a identificar as tendências tecnológicas e subsidiar a melhoria da legislação municipal, e é isso que temos feito aqui no comitê. A gente traz constantemente convidados externos que apresentam novidades e soluções tecnológicas, e a gente tem, entre as nossas competências, a elaboração dos relatórios de avaliação técnica e econômica para operadores do subsistema local. E entre as nossas obrigações, os produtos que precisamos entregar, a gente precisa acompanhar as metas intermediárias e finais de redução de emissões, acompanhar a evolução ambiental das frotas e revisar as metas a cada 5 anos para garantir o cumprimento, ajustando, sempre apertando, nunca folgando, mas ajustando se necessário, tá? Então, hoje a gente vai debater um pouco das nossas obrigações. Então, esses relatórios eles estão atrelados às obrigações de acompanhamento das metas intermediárias e evolução ambiental das frotas públicas da cidade, né? A gente se baseia nessas legislações que estão aqui no canto direito da tela. Então, principalmente a 14933 de 2009, que é a Política Municipal de Mudança do Clima, a 16802 de 18, que estabelece as regras para as frotas e altera o artigo 50 da 14933, o decreto de competência do Confrota, né, que é o 58.323, e a lei mais recente, que é a 18.225 de 2025, que é uma lei que foi contestada, né, passou o ano com uma liminar. Essa liminar foi derrubada recentemente, e essa lei ela subtrai as metas intermediárias de emissões e cria regras específicas para a introdução de biometano na frota de transporte público por ônibus da cidade, né? E nas outras frotas públicas também. Então, basicamente, como que estão divididas as metas do Confrota, né? Aqui tem o que, por que, metas e como. Isso já foi mostrado em reuniões anteriores, eu estou só retomando, por causa da atualização da 18.225 e por causa do que a gente vai debater, aqui hoje, né? Então, a gente tem como responsabilidade legal, e isso não é a Seclima, são todos os membros que estão aqui, estão nomeados no Confrota. Todos nós, enquanto coletivo, temos a responsabilidade de fazer o acompanhamento das frotas de transporte coletivo por ônibus, das frotas das empresas de coleta de lixo, transporte escolar municipal gratuito, dos veículos contratados da administração, de ônibus fretados, veículos de carga que abastecem o CEAGESP, transporte intermunicipal de passageiros e os micro-ônibus do subsistema local. Mais uma vez, baseados na 14933 de 2009 e na 16802 de 2018. E quais são as metas que o município precisa atingir? A gente tem a meta principal em 20 anos, a partir da publicação da 16802, a gente tem que reduzir 100% de CO2 de origem fóssil e 95% das emissões de material particulado e NOx em relação aos parâmetros de 2016. Então, esses anos às vezes ficam um pouco confusos, mas a gente tem 20 anos a partir de 2018 para redução a partir do ano base de 2016, certo? E como que a gente faz isso? Redução da emissão de poluentes através da utilização de tecnologias limpas e sustentáveis ou ações de reeducação de condutores para redução do consumo de combustível. E aí, o relatório que a gente vai conversar um pouco hoje é basicamente esse primeiro como que está aqui. Então, a redução de emissão de poluentes através da adoção de tecnologias limpas e mais sustentáveis, né?
A Lei 18.225, antes da publicação da Lei 18.225, a gente tinha duas metas intermediárias em 10 anos, que era a redução de 50% de CO2 fóssil e a redução de 90% e 80% de material particulado e NOx. A Lei 18.225 suprimiu essas metas intermediárias. Porém, ela não criou a permissividade que é argumentada em relação à legislação. A única coisa que ela fez foi reduzir as metas intermediárias, mas ela manteve as metas finais de redução para em 2038 a gente chegar à redução de 100% de CO2 fóssil e 95% de MP e NOx. Então, aqui só retomando um pouco, material particulado, redução de 95% até 2038, óxido de nitrogênio, óxidos de nitrogênio, a redução de 95% até 2038, e CO2 de origem fóssil, 100% até 2038. E o que as empresas operadoras... Agora a gente vai mergulhar um pouco, deixa eu só voltar aqui, a gente vai mergulhar um pouco hoje, especificamente nesta frota daqui, na transporte coletivo por ônibus do sistema de transporte urbano, certo? E aí, o que as empresas operadoras elas devem apresentar? Até o dia 31 de março de cada exercício, relativamente ao ano anterior. Elas devem apresentar quantidade de quilômetros rodados por cada veículo cadastrado no sistema, consumo de combustível, total anual das emissões de cada poluente e gases de efeito estufa e medidas de controle já existentes e a serem implantadas para a redução adicional do consumo de combustível e emissões. Essas empresas apresentam essas informações para São Paulo Transportes e a SPTrans utiliza a calculadora, utiliza a metodologia de cálculo presente no Refrota e encaminha esse relatório de cálculo para a gente, tá? E aí, a gente aqui na Seclima elabora preliminarmente esses relatórios de emissões. Por quê? Porque somos o coordenador do Confrota, mas a responsabilidade de aprovar o relatório recai sobre todos os membros, sobre o coletivo do Confrota. E é isso que vamos fazer aqui hoje, tá? Então, qual é que é o objetivo dos relatórios anuais? Acompanhar a evolução anual da melhoria ambiental da frota individual e total do sistema municipal de transporte público por ônibus. E, subsidiariamente, também, recomendar ações que garantam o efetivo cumprimento das metas de redução de emissões estabelecidas em lei. Como que funciona rapidamente o sistema de transporte público por ônibus em São Paulo? O sistema de transporte público é composto por 3 grupos: o grupo estrutural, o grupo local de articulação regional e o grupo local de distribuição. A cidade é dividida em 32 lotes de concessão, que são atendidos por empresas ou consórcios, totalizando 35 concessões, porque alguns lotes apresentam duplicidade, né, de concessionários. Atualmente existem 16 empresas independentes e 4 consórcios que reúnem 13 empresas. E aqui está um mapa de distribuição dos respectivos grupos, né, do estrutural, do local de articulação regional e do grupo local de distribuição. E qual que é a metodologia que é utilizada para a elaboração desses relatórios? Para os cálculos de emissões, é feita a seguinte fórmula: a massa de poluente emitida anualmente é igual ao fator de emissão vezes o consumo de combustível anual, em quilogramas, litros ou metros cúbicos, dependendo do combustível que é utilizado, né? E aqui estão os fatores de emissão a depender do motor que é utilizado no caso dos veículos a diesel, né? Então, Euro 3, Euro 5 e Euro 6 aqui tem os fatores de emissão respectivos para cada um dos poluentes ou gases. Então, vamos entrar nos relatórios, né? Então, o primeiro relatório que a gente vai analisar aqui é o relatório de 2020. Quais foram os resultados observados no relatório de 2020? A gente teve a descontinuação de 751 veículos Euro 3. Como todos sabem, os veículos Euro 3, obviamente, são mais poluentes do que os veículos Euro 4, Euro 5, Euro 6, etc. Então, a descontinuação de veículos mais antigos, né, Euro 3, e a subtração também de 762 veículos Euro 5 sem ar-condicionado. Não sei se todos estão cientes, mas há uma diretriz que foi estabelecida pelo município para a promoção tanto do conforto dos usuários quanto para o aumento da adoção do transporte público por ônibus de medidas de conforto térmico para os veículos integrantes do sistema de transporte público por ônibus do município. E entre essas diretrizes está a adoção obrigatória de ar-condicionado em 100% da frota dos ônibus padrão e articulados e biarticulados da cidade.
Então, a gente vai observar a partir de 2020, a partir deste relatório de 2020, uma queda constante no número de veículos sem ar-condicionado e um aumento, obviamente, proporcional em todos os ônibus que entraram em operação, eles têm esse item de conforto, tá? E o que que acontece? Vale a pena salientar aqui, que vai aparecer em todos os relatórios, que os veículos com ar-condicionado, eles obviamente consomem mais combustível nos dias mais quentes, certo? Então, se de motores com tecnologia equivalente, por exemplo, nesse caso Euro 5, se a gente tem um veículo sem ar-condicionado e um veículo com ar-condicionado, o veículo sem ar-condicionado, ele dada a mesma tecnologia, e ele vai tender a consumir menos combustível do que um equivalente com um ar-condicionado. E em 2020, não, então entraram em circulação 810 veículos Euro 5, né, com uma tecnologia mais recente do que as que circulavam naquele momento, com ar-condicionado, e em 2020 não foram adquiridos veículos elétricos a bateria ou trólebus. Isso é uma coisa que a gente vai observar só mais para frente. A gente tem uma questão aqui dos contratos de concessão. Então, a SP Trans nos esclareceu que os relatórios anuais de emissão passaram a ser elaborados apenas a partir de 2020, com a ferramenta padronizada que eles possuem, que é a Plan Frota, que a partir dessa ferramenta padronizada, né, com a calculadora atrelada, eles conseguem elaborar os relatórios de emissão que eles mandam, os relatórios preliminares de emissão que eles mandam para a gente elabora este que é aprovado no Confrota. E houve uma troca dos concessionários também entre 2019 e 2020, né? Então, não é possível apresentar dados consolidados de consumo por concessionária para 2019, em termos de comparação com 2020. A gente só tem resultados globais dos relatórios de 2020. É por isso que a gente começa aqui com os relatórios de 2020, porque eles são os primeiros relatórios que são separados por concessionários, porque a gente tem os novos contratos de concessão foram estabelecidos, começaram a ter sua vigência a partir de 2020. Então, a gente vai ter, para o relatório de 2020, somente a comparação anual entre o ano base 2016, que eu mencionei lá atrás, e 2020. Por quê? Porque a meta da legislação é sempre em relação ao ano base. Então, em todos os relatórios, vocês vão sempre observar que a gente vai ter o ano base de 2016 e esses números aqui são fixos. Então, a gente tem aqui em tonelada de poluente por ano, 5.348 de óxido de nitrogênio, 87,2 de material particulado e 1.110.463 de CO2, né? Esta é a linha base de poluentes ano que a gente tem. E aí todos os anos a gente precisa rebater tanto com o ano base quanto com a evolução em relativa ao ano anterior. Por quê? Com o ano base para saber o quão próximo a gente está da meta e em relação ao ano anterior para saber a porcentagem de variação ano a ano para a gente acompanhar o quanto que está evoluindo, né? Então, como a gente não tem efeito de comparabilidade com o ano de 2019, o primeiro efeito que a gente observa aqui vai ser, a gente vai ter primeiro, no relatório de 2020, somente a comparação com o ano base. Então, a gente tem redução de 44% de NOx, lembrando que NOx e MP, a gente tem a meta de 2038, a gente precisa chegar a 95% de emissão em relação ao ano base, portanto, em 2020 a gente já tinha uma redução de 44% em relação ao ano base, 58% de material particulado e 14% de CO2 de origem fóssil. Como que está o cumprimento da meta? Para chegar até 2038, a gente ainda precisa avançar mais 55,8% de NOx, mais 41,5% de material particulado e 85,6% de CO2. As reduções de NOx e material particulado são consideradas promissoras dentro do relatório para cumprimento no prazo. E foi emitido um alerta em relação ao CO2. Uma redução muito elevada em 18 anos para atingimento da meta em 2038, equivalente a uma média de 4,7% de crescimento por ano, de redução, desculpa, por ano, conforme definido na Lei 18.225. Aqui estão alguns valores de emissões anuais por concessionários. Eu não vou entrar em detalhe dessas tabelas, porque elas podem ser consultadas nos relatórios. Os relatórios foram enviados para todas as senhoras e os senhores no e-mail, tanto na atualização do convite quanto no e-mail posterior que foi enviado.
E eu vou entrar em mais detalhes sobre os procedimentos em relação a isso mais para frente. Mas vocês podem ler essas tabelas dentro dos relatórios que foram enviados para todos os membros do comitê. Então, algumas considerações sobre o relatório de 2020. A gente faz a avaliação a partir dos documentos que são enviados pelos concessionários, tá? Então, eles reportam o consumo de combustível, isso é avaliado pela SP-Trans, a SP-Trans faz o reporte secundário para nós. A troca por modelos novos, a combustão interna reduz material particulado e NOx, porém, o fato deles ainda utilizarem combustível fóssil, obviamente, ainda faz com que a emissão de CO2 deles permaneça elevada, porque a redução de CO2 depende do consumo de combustível, né? A emissão de CO2 é ligada intrinsecamente ao consumo de combustível. Portanto, há uma necessidade premente, já considerada no relatório de 2020, da substituição do diesel por alternativas não fósseis, sejam ônibus elétricos em produção nacional, sejam combustíveis drop-in, seja qualquer tecnologia que a gente entenda, biometano, etc. Né? Porque a origem fóssil do combustível leva, obviamente, a um número elevado de emissão de CO2 de origem fóssil. A gente tem também uma consideração no relatório de 2020, que é a pandemia, óbvio. Durante a pandemia, houve uma redução da frota em operação, que contribuiu para uma queda temporária nas emissões, que pode ser observado aqui. Então, a gente observa ao longo de 2020 que é uma queda do consumo de litros de diesel ao longo do ano, e isso, obviamente, levou a uma redução comparativa à emissão de CO2 que teria sido observada caso a gente não tivesse tido essa redução da frota em operação. Vamos partir para o relatório de 2021. Em 2021, a gente observa que a gente teve a descontinuação de 698 veículos Euro 3, que foram descontinuados. Sempre a gente tem essas tabelas aqui com o número, isso está presente nos relatórios também, então a gente tem o tamanho, a dimensionamento da frota em janeiro do ano avaliado e em dezembro do mesmo ano avaliado. Então, a gente teve a subtração de 690, foram descontinuados 698 veículos Euro 3, obviamente veículos mais poluentes, o acréscimo de 889 veículos Euro 5 com ar-condicionado, que emitem menos material particulado, menos NOx, mas consomem mais, tendem a consumir um pouco mais de combustível porque tem ar-condicionado, né? Dependendo do nível de operação, não comparado com o Euro 3, mas comparado com o Euro 5 equivalente. E a gente tem o acréscimo de 18 veículos elétricos movidos a bateria no ano de 2021. Aqui está uma comparação, agora a gente já faz uma comparação entre o ano base 2016 e 2021. A gente cabe notar e deixar destacado o volume de veículos que possuíam sistemas de ar-condicionado em 2016 correspondia a 8%, e em 2021 esse valor era 67% da frota já possuía ar-condicionado, que implica, obviamente, aumento do consumo de diesel para aqueles veículos que são movidos a diesel, né? E a redução de NOx e MP está atrelada a uma tecnologia mais limpa dos motores, né? Motores mais limpos que foram acrescidos à frota nesse período. Então, aqui a gente observa, por exemplo, uma evolução no NOx comparado ao ano anterior de 6,87%, e 18% de material particulado, e de um aumento do consumo, um aumento de emissão de CO2 ao invés de redução de 5,56%, comparado 2021 a 2020, né? Comparado ao ano base, a gente tem no acumulado a redução de 44% de NOx, 58,49% de material particulado e 14,38% de CO2. Então, um fator que chama atenção é, obviamente, o aumento ao invés da redução de CO2 no comparativo com o ano anterior. Como eu falei, não vou entrar na distribuição por concessionário, mas a gente faz esse alerta do aumento, por quê? Porque houve uma retomada parcial das frotas em 2021.
portanto, obviamente, mais ônibus circulando, mais diesel sendo consumido, e, portanto, teve esse aumento no comparativo com o ano anterior de 2020, né? Aqui, para atingir os valores previstos até 2038, seria necessário reduzir, se tudo continuasse como estava em 2021, 51,97% de NOx, 34,1% de material particulado e 90,38% de CO2, né? Então, a gente observa um aumento da necessidade de redução se tudo continuasse como estava em 2021. Então, portanto, mais uma observação foi feita no relatório, as reduções de NOx e material particulado são promissoras dentro dos prazos previstos, mas fica o alerta para o CO2, aumento devido aí a gente faz o alerta do aumento da emissão de CO2 e encontra a justificativa dos concessionários e da própria SPTrans também, que o aumento foi devido à volta à operação dos veículos que estavam fora durante a pandemia, durante o ápice da pandemia em 2020, que levou a um maior consumo de diesel, né? E assim um aumento, como está atrelado, obviamente, o consumo de diesel, a emissão de CO2 está proximamente atrelado ao consumo de combustível, então a gente nota que essa volta em operação dos veículos promoveu essa maior emissão de CO2. Então, é feita uma recomendação no relatório de 2021 para estabelecimento de estratégias de redução de CO2 para cumprimento da meta de 100% até 2038, né? Precisaria de um ritmo médio de 5% de redução ao ano. E como vocês puderam ver aqui, a gente teve um aumento de 5,5%, né? Então, a gente precisa reduzir 5% ao ano, né? E não aumentar. Entre 20 e 21, houve um aumento das emissões de CO2 e a necessidade de medidas mais assertivas na substituição de veículos para cumprir a meta final de emissões. Mais algumas considerações sobre o relatório de 2021. O consórcio Transvida apresentou a maior redução de CO2 de origem fóssil e de NOx e MP foi o lote R5 da Via Sudeste, né, com esses números respectivos. E os maiores aumentos nas emissões de poluentes e gases, CO2 e NOx foi a Sambaíba, com lote AR2, e de material particulado com sócio Bandeirantes, Gato Preto, com lote E1, que teve um aumento de material particulado de 7,11%, né? E aqui estão alguns dados gerais do panorama de 2021. Quais são os desafios e os caminhos? A gente observa que a substituição de Euro 5 para Euro 6 não resolve sozinha, a substituição de tecnologias mais recentes não resolve sozinha o problema do CO2 fóssil, mesmo que esses motores apresentem um desempenho muito melhor em relação à emissão de poluentes, como está atrelado ao consumo de combustível, mesmo eles sendo ligeiramente mais eficientes à medida que eles vão evoluindo, né, de tecnologia de motores, mas consumir diesel não resolve e não ajuda ao alcance da meta, né? No relatório de 2021 também é adotada uma urgência, também é recomendada uma urgência em adotar alternativas não fósseis, principalmente ônibus elétricos movidos a bateria, e uma observação que a indústria nacional já estava investindo a partir de 2021 na produção de elétricos, reforçando a viabilidade para a descarbonização. A gente entra agora no relatório de 2022. Em 2022, foram 491 veículos Euro 3 descontinuados. A gente vê no relatório de 2022 que a gente já está chegando quase, a gente já está reduzindo bastante o número de veículos Euro 3 mais poluentes e que consomem mais combustíveis. A gente tem uma descontinuação também de veículos Euro 5 sem ar-condicionado, com a diretriz de ampliar o conforto da população. E um acréscimo de 525 veículos Euro 5 com ar-condicionado, né, entrando como substituição. Em 2022, não foram adquiridos veículos elétricos ou novos trólebus, elétricos a bateria ou novos trólebus, né? Então, a gente observa uma estabilidade nos veículos que já tinham sido adquiridos no ano anterior, em 2021. Por quê? Porque esses veículos, a SPTrans, obviamente, pode falar melhor sobre isso, eles foram adquiridos à época para realização de testes de viabilidade dessa tecnologia para integração eventual futura na frota, né? Então, este foi o período de testes que esses veículos estavam circulando dentro da frota, e por isso não tinham sido
sido adquiridos veículos novos no ano de 2022. Né? Então, a gente observa também, com a diretriz da ampliação do conforto deste modal de transporte para a população, uma ampliação considerável dos números de veículos equipados com sistemas de ar-condicionado, saltando de 8%, mais uma vez, da linha base em 2016 para 74% em 2022, né? Então, gente, mais uma vez feita a observação no relatório de 2022 que o aumento do número de veículos com ar-condicionado implica o aumento do consumo de diesel e, consequentemente, maior emissão de CO2 fóssil. Né? A gente tem aqui, então, os números os números principalmente das variações entre o ano base e o ano anterior. Então, em relação ao ano base, 50% de NOx, lembrando que a meta é 95%, a gente tem material particulado 71%, a gente já observa que a gente já começa a chegar mais próximo da meta, principalmente em material particulado, e de CO2, uma redução só de 4% de CO2 em relação ao ano base. A meta de redução de CO2 para 2038 é 100% de CO2 fóssil. Então, por que de 2021 para 2022, mais uma vez, houve mais um aumento de 6% na emissão de CO2 entre 21 e 22. Então, a gente manteve uma redução de NOx e material particulado, graças à adoção, mais uma vez, a continuação de adoção de veículos com tecnologia mais recente, mais inovadores, né? A descontinuidade de Euro 3, entrada em operação de motores Euro 5, mas com a ampliação e retomada da economia em 2022, de fato, né, no período pós-pandêmico, a gente tem também, mais uma vez, um aumento da frota, mais elevado ainda do que em 2021, e a justificativa apresentada pelos concessionários foi que este aumento do número de circulação de veículos em relação ao ano anterior levou ao aumento, este aumento de 6% na emissão de CO2 de origem fóssil. Aqui o quadro comparativo, e aí em 2022, para o cumprimento das metas para atingir os valores previstos da emissão de poluentes até 2038, seria necessário, se tudo continuasse como estava em 2022, que avançássemos para a redução de 49,3% de NOx, 28,6% de material particulado e 95,75% de CO2. A gente observa que é quase a totalidade da meta que precisava ser alcançada se tudo continuasse como estava em 2022, né? Então, a gente é feito um alerta ao final do relatório de emissões de 2022, que os níveis de emissão de CO2 aumentaram e que é preciso prestar atenção, mesmo com a justificativa apresentada pelos concessionários e que foi aceita dentro do relatório, faz sentido, né, a justificativa do aumento do número de circulação de veículos levar a um aumento proporcional da emissão de CO2 fóssil, mas ainda assim fica o alerta de que a meta está muito longe de ser cumprida ainda, se tudo fosse como estava em 2022. Então, algumas considerações de 2022, a concessionária com maior redução de emissões foi a Transunião do lote D7, então ela apresentou esses valores de redução no comparativo com o ano anterior, então são valores bem significativos, principalmente para as emissões de poluentes. Só 2 concessionárias neste ano de 2022 conseguiram reduzir todos os gases e poluentes monitorados. As demais todas tiveram aumento ou em um, ou em 2, ou nos 3 fatores observados, efluentes observados. Então, a concessionária com maior aumento do CO2 foi a do lote D1, que é o consórcio Transnoroeste, de NOx, o lote E1, da Gato Preto, e de material particulado, o lote AR1. E as justificativas apresentadas pelas concessionárias para este aumento foi a queda na velocidade média com a volta da circulação de mais veículos. Então, os veículos passaram a velocidade média de 3,3 km por hora em 21 para 12,82 km por hora em 2022. Perdão. Mais uma vez, uma maior demanda com retorno após pandemia, então o que levou maior demanda da população por transporte público, que obviamente leva a um maior número de veículos, que leva a uma menor velocidade média e também maiores paradas durante as viagens, né? Que é natural, porque tem mais pessoas nos pontos de ônibus, né? E aumento das acelerações e frenagens ao pareando, elevando o consumo dos ônibus. 15 concessionárias aumentaram as emissões de todos os gases poluentes monitorados, e as demais reduziram as emissões de pelo menos um gás ou poluente monitorado.
E aqui alguns desafios que são apresentados, a gente só reforçando os pontos que eu já mencionei antes, mas esses pontos já foram mencionados aqui durante a minha fala. Então, entrando finalmente no nosso último relatório, o relatório de 2023, eu sei que são muitas informações numa apresentação só. Eu vou chegar mais para frente, vou falar, um pouco sobre o procedimento que a gente vai adotar, mas a gente precisava resolver esse passivo de todos esses relatórios aqui na reunião do Confrota para a publicação destes relatórios, né? Estão atrasadíssimos. Então, em 2023, foram descontinuados 280 veículos Euro 3, mais 4 veículos Euro 5 sem ar-condicionado. Entraram em operação na nossa frota 687 veículos Euro 5 com ar-condicionado, um veículo Euro 6 com ar-condicionado, então tecnologia ainda mais recente, né, de combustão interna, e 75 veículos elétricos à bateria foram acrescentados à frota. E aí a gente observa no relatório de 2023, por que a gente já tem um aumento proporcional? Em 2023, a gente começa a ter as ferramentas necessárias para a aquisição dos veículos elétricos a baterias, depois do estabelecimento da diretriz e obrigatoriedade de eletrificação de toda a frota da cidade, né, que foi estabelecido, acho que no final do ano de 2022. Então, aqui no relatório de 2023, a gente já tem alguns detalhes um pouco mais assertivos sobre os ônibus elétricos. Então, a gente observa, haviam 18 ônibus elétricos à bateria da Transwolf, mais 201 trólebus em janeiro, e ao final do ano, 93 elétricos à bateria e 201. Então, os novos BEBs, né, são Battery Electric Buses, então veículos elétricos, ônibus elétricos à bateria. A gente tem essa distribuição de acordo com os concessionários. A gente nota no relatório que a inserção de elétricos no Brasil, de uma forma geral, dos ônibus elétricos em 2023 ainda era lenta, por esses três fatores aqui, principalmente renda disponível nos entes públicos, custo elevado e restrições orçamentárias. E desafio de instalação da infraestrutura de carregamento foi o principal ponto de estrangulação para o crescimento da frota em 2023. Né? Isso está constante no relatório, discutimos a exaustão aqui no Confrota ao longo do ano de 2024. Mas aqui a gente tinha a meta de aquisição de veículos pela prefeitura e o número de veículos efetivamente comprados pela prefeitura. Então a gente observa que há uma distância entre o número de veículos que eram meta de aquisição e os que foram de fato comprados, e a principal justificativa é de fato o estrangulamento da infraestrutura e as dificuldades com a nossa concessionária fornecedora de energia elétrica para a cidade, em fornecer os projetos de alteração e fornecimento de potência necessária para as garagens, né? Então, também no relatório de 2023, a gente encontra o resumo de alguns estudos, mostrando que os veículos híbridos, os ônibus híbridos, têm um consumo energético 18% menor do que as suas contrapartes equivalentes à combustão interna, e os veículos elétricos a bateria apresentam um consumo até 51% de consumo energético, até 51% menor, com redução proporcional destes valores aqui expressivos de CO2 de origem fóssil, né, que apresenta a indicação de que realmente parar de comprar ônibus da combustão interna é o caminho para a gente alcançar a meta em 2038, né? E aqui um comparativo do consumo médio convertido em quilowatt-hora proporcional, no caso dos ônibus a combustão interna e dos ônibus híbridos. Então, há um consumo médio de 3,4 kWh proporcional por quilômetro dos ônibus a combustão interna, 2,8 kWh por quilômetro proporcional dos ônibus elétricos híbridos, dos ônibus híbridos, e dos ônibus elétricos a bateria, 1,7 kWh por quilômetro. Então, a gente nota que há realmente uma maior eficiência energética no consumo do combustível, seja ele eletricidade misturada com combustível fóssil ou combustível fóssil somente, né? E há uma grande vantagem para a adoção de veículos elétricos que é exibida no relatório de 2023, que a matriz energética paulistana pode chegar a 97% de energia renovável, dependendo da época do ano, que amplia os benefícios ambientais da seleção desses veículos na frota, né? Isto é o relatório de 2023. Ainda não havia discussões, debates e
legislação específica sobre biometano. Então, é importante deixar isso aqui claro, porque este é o relatório de 2023. A gente não está apresentando um relatório geral, é como estava em 2023. Também em 2023 foi criada a unidade de gerenciamento de projetos para a gestão do projeto de eletrificação da frota e feitas as contratações para a aquisição da frota, né? Então, foram viabilizados os recursos e o arranjo institucional para a ampliação da nossa frota descarbonizada, né? Nossa frota sustentável, né? E as empresas possuem a responsabilidade de instalação da infraestrutura de carregamento nas garagens e os investimentos necessários. Aqui o comparativo das emissões anuais. Então, a gente ainda observa que ainda é difícil, mesmo com a adoção lenta, mesmo com a entrada de alguns ônibus elétricos na frota, a gente ainda permanece com o aumento do CO2 ao invés da redução do CO2, né? A gente consegue ter uma evolução constante de material particulado em NOx, dadas as novas tecnologias dos ônibus a diesel, que estão em operação e ficam entrando em operação constantemente descontinuados, os ônibus antigos, né, todos eles têm um prazo de 10 anos de operação máxima, de acordo com os contratos de concessão, mas a gente nota uma persistência da dificuldade de redução da emissão de CO2 fóssil por parte dos concessionários. E isto, em 2023, a gente ainda está concatenando os dados de 2024, a gente espera que em 2024 esses números venham um pouco melhores, né? Principalmente com a elevação da entrada de mais veículos elétricos na frota. As concessionárias devem apresentar, também foi feito um aditivo contratual nesse ano, e as concessionárias devem apresentar neste aditivo foi apresentado um índice anual de poluentes obrigatórios com o ritmo de redução por ano que elas devem atingir. E aí agora a gente tem um fator comparativo ano a ano que as concessionárias elas podem se referir sempre nesse aditivo contratual para observar a redução dos fatores que são observados aqui nos relatórios de emissões. Aqui o quadro comparativo mais uma vez para o ano de 2023 que vocês podem observar por concessionário e lote no relatório. As considerações finais de 2023 estão aqui, as maiores reduções foram do lote D3 e do lote AR1, e o maior aumento ficou com o lote D9, né? Eles justificaram, a A2 Transportes justificou com a aquisição de mais ônibus com ar-condicionado. É por isso que, mais uma vez, eu volto a mencionar, no relatório de 2023, há expressamente a recomendação de adoção, da necessidade e urgência de adoção de tecnologias mais limpas, porque motores mais eficientes não têm gerado números positivos de redução de CO2. Aqui o cronograma de substituição das concessionárias para os veículos elétricos, né, também foi estabelecido a previsão, o realizado e a realizar, então previsto para 2023 era este número aqui, e quanto foi realizado em 2023, mais uma vez, por causa do estrangulamento da infraestrutura de carregamento, né. A gente tem aqui as principais considerações de 2023, por causa do adiantado da hora, não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, a gente precisa deixar algum espaço para discussão aqui. Mas as principais, eu queria só deixar aqui notado, se tudo continuasse como estava em 2023, a gente precisaria avançar mais 48% de NOx, mais 25% de material particulado. A gente nota material particulado é o poluente, né, o fator, dos fatores observados, o material particulado, a emissão desses poluentes é a que evolui mais rápido. Por quê? Porque a evolução dos motores a combustão interna faz com que eles sejam mais eficientes na emissão de poluentes, na redução da emissão de poluentes. Então, como a gente foi renovando a frota 2021, 22, 23 e adotou tecnologias cada vez mais recentes, né, até pela disponibilidade, porque o Procon exige isso, né, o nacional exige isso, e aí esse número ele apresenta uma evolução mais significativa do que dos outros dois. O nosso grande problema é o CO2. CO2 é o maior desafio. A redução depende do volume de combustível, não necessariamente da tecnologia do motor, né? Então, ou
a reversão da origem fóssil do combustível ou a redução drástica do consumo desse combustível se de origem fóssil. Necessário reduzir 6,67% ao ano até 2038 CO2, se for para manter como estava em 2023, né? E aí a gente conclui os relatórios de emissão. Eu queria fazer um minutinho só, rapidamente, a gente tomar um pouco o relatório de viabilidade técnica de mini de ônibus. Este relatório também foi enviado para as senhoras e para os senhores no e-mail. A reunião de hoje ela é mais para apresentação e não tanto para o debate do conteúdo desses relatórios, porque obviamente vocês não tiveram tempo de se debruçar sobre os relatórios, porque eles foram mandados há 2 dias atrás. Esses relatórios todos, eles serão aprovados na reunião de outubro, na próxima reunião. Portanto, tem esses próximos dias, 2 semanas, eu acho, para dar uma olhada nos relatórios, tecerem considerações. Amanda, se você puder colocar, por favor, o seu e-mail no chat aqui, por favor, e também no grupo do WhatsApp. A Amanda vai colocar aqui as considerações que vocês tenham a fazer sobre qualquer um dos 4 relatórios, do 20, 21, 22, 23, os 4 relatórios apresentados, mais o relatório de mini-mid, que estão lá, que foram enviados por e-mail. Se vocês tiverem alguma consideração a fazer sobre esses relatórios, enviem para a Amanda. Ela vai concatenar essas sugestões e a gente vai debater as sugestões na próxima reunião de outubro e obter a aprovação para a publicação desses relatórios, que precisam ser publicados. A gente tem essa responsabilidade legal na publicação. Então, vou retomar aqui rapidamente o relatório de viabilidade técnica mínima de ônibus, que foi feito ao longo do ano de 2024. Ele já foi apresentado na 36ª, eu acho, no ano passado, mas é só retomando, porque a gente precisa aprovar este relatório também. Então, ele é feito para atender ao artigo 2º do decreto 58.323, que é regulamento com frota. A gente centraliza as informações sobre opções de substituição da frota por alternativas mais limpas. A gente tem um foco nos veículos do subsistema local de transporte coletivo da cidade, que é uma das nossas responsabilidades. E aqui como que vai funcionar o processo de encaminhamento, como que funcionou, né? As informações elas foram coletadas ao longo das reuniões com o setor privado em 2024, principalmente com o GT Ônibus, né? A gente tinha um grupo de trabalho de ônibus aqui dentro do Confrota e ao longo do ano de 2024 foram feitas várias reuniões com fornecedores, etc., em que eles forneceram as informações principais dos veículos à disposição no mercado. O relatório preliminar de mini de ônibus já foi apresentado na 36ª reunião do Confrota em 2024, e neste momento a gente tem o relatório com algumas complementações, né, foram acrescentadas algumas complementações desde a 36ª, e neste momento aqui a gente tem só uma síntese que eu vou mostrar no próximo slide, para aprovação final do conteúdo na reunião que vem, que a gente possa publicar e encaminhar as recomendações aos órgãos competentes da PMSP. Então, só uma síntese geral do relatório mini-mid, já estou terminando. A gente foi, como eu falei, feitas as reuniões com o setor privado para viabilidade. O relatório ele foca na viabilidade técnica e não econômica da adoção desses veículos não poluentes. Nosso relatório ele tem um caráter não vinculante e de recomendação. A SP-Trans é quem detém a autonomia para exarar os requisitos técnicos necessários para esses ônibus entrarem em circulação e para aquisição dos respectivos concessionários, ou cooperativas, né? Tem cooperativas também que operam no subsistema local. Então, as principais soluções identificadas, há veículos com motores elétricos e híbridos, ou seja, exigiriam a aquisição de veículos novos, e existem também tecnologias drop-in, que constam no relatório, né, que são aqueles combustíveis drop-in. A gente tem 3 ou 4 soluções que são constantes no relatório, e podem ser aplicadas, dependendo com algumas adaptações, aos veículos já existentes, sem necessidade de compra de novos veículos, dependendo das soluções. Então, tem uma multiplicidade de soluções que constam no relatório mini-mid, e que a gente vai encaminhar isso para a SP-Trans, que vai fazer sua avaliação técnica, uma vez que esse relatório que nós emitimos aqui, ele tem um caráter não vinculante, mas um caráter de recomendação. Então, os desafios principais as montadoras precisam fazer uma adequação aos padrões da SP-Trans, principalmente piso baixo e acessibilidade, e há uma disponibilidade limitada de tecnologias no mercado nacional. A maioria das soluções são importadas, notadamente da China.
E aí, apenas uma empresa possui veículos aprovados pela SPTrans, mas algumas soluções ainda estão em desenvolvimento. Os veículos importados aguardam testes e aprovação e homologação pelos órgãos competentes, tanto pelos órgãos nacionais de trânsito, quanto pela autoridade municipal, que é a SPTrans, e o piso baixo obrigatório tem limitado a concorrência ao fornecimento local, né? Mas é uma exigência tanto da Comissão de Acessibilidade do município, quanto da própria SPTrans. E é isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje, mais uma vez reforçando os relatórios que eu apresentei aqui hoje. Hoje a reunião é dedicada à apresentação geral do conteúdo desses relatórios, mas o texto dos relatórios, o que está dentro dele, foi encaminhado para vocês por e-mail. Se vocês puderem, todos os membros têm a obrigação de darem uma olhada no relatório e emitirem as suas opiniões a respeito deste relatório, porque se este relatório for aprovado na reunião de outubro, ele vai ser publicado e todos nós somos corresponsáveis pelo conteúdo que está lá. Certo? Acho que era isso que eu tinha para apresentar hoje. A gente tem um pouquinho de espaço para dúvidas, né, Lu? Vamos abrir. O Simonal já levantou a mão, então, por favor. Bom dia. Parabéns, Fábio. Realmente, essa é a primeira vez que eu vejo um relatório com começo, meio e fim muito bem elaborado. Eu só tenho que parabenizar você e toda a tua equipe por essa apresentação. Ela é muito boa e nos dá um reflexo realmente daquele trabalho que está sendo feito e muito bem feito. Obviamente que vale aí acrescentar também os coletores de lixo, que já usam gás metano, isso tudo eu acho que vale a pena a gente acrescentar. De qualquer maneira, eu só levantei a mão para parabenizar você. Eu estava muito preocupado, porque eu não conseguia, via Fiesp, nós não conseguimos enxergar esses resultados que você hoje apresentou. Parabéns. Obrigado, Renato. Obrigado. Mais alguém quer fazer algum comentário? Olímpio? Acho que o Tadeu foi antes. O Tadeu? Então, Tadeu. Tanto faz, Bom, primeiro, realmente bom ver... Peraí, deixa eu ver se eu consigo ligar a câmera. Tá bem baixinho, Tadeu. Tá difícil de ouvir. Tá. Vou tentar falar mais alto. Não sei o que é. Esse computador sempre enrosca com o Teams. Tá me ouvindo agora? Um pouquinho melhor, mas vamos lá. Vamos. Tá. Bem rápido. Era a primeira só observação, se digamos, nas conclusões finais desse conjunto de análises, Fábio, a gente vai fazer alguma reflexão sobre o ciclo de vida, porque há uma questão que é a troca, as emissões, a dificuldade ainda da redução do CO2, mas há um aspecto, digamos, no ciclo de vida desse processo, tanto dos ônibus velhos que estão saindo e estão indo para outros municípios, e os ônibus novos que estão chegando e trazem embutidos nele também uma emissão no processo de construção. A gente vai fazer, embora isso não esteja na meta de São Paulo, lá da legislação, mas a gente vai fazer alguma reflexão sobre isso. Essa era a pergunta. Obrigado, viu? É muito mais para a gente refletir e não criticar, por favor, tá, Fábio? Claro, Tadeu, obrigado pela consideração, acho que ela é muito relevante. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade enquanto comitê de fazer esse tipo de reflexão também, esse tipo de recomendação. Ele só não deve estar dentro deste relatório, porque esse relatório ele tem um formato ele precisa seguir uma adesão legal, né? Tem alguns parâmetros legais que precisam ser obrigatoriamente seguidos nestes relatórios. Então, para este relatório, especificamente, a gente não vai fazer essa consideração, mas eu acho que é muito importante aqui dentro do espaço do comitê a gente emitir um relatório paralelo sobre essas considerações que você fez agora. Então, falar do ciclo de vida destes ônibus que estão sendo descontinuados e que vão eventualmente para outros municípios, né, e permanecem poluindo em outros municípios, e algumas vezes esses municípios estão na própria região metropolitana ou no entorno de São Paulo, né? Então, fazemos parte, respiramos todos o mesmo ar, né? Não há uma separação entre São Bernardo e São Paulo em que o ar para de vir de lá para cá, os poluentes, etc. Então, acho que esse é um tipo de reflexão que precisa ser feito, e a gente está, inclusive, em contato
a Aceclima, né, está em contato com o consórcio metropolitano. Então esse é um dos assuntos que estão na pauta para a gente conversar com os membros do consórcio metropolitano. Mas eu acho que é importante a gente fazer esse tipo de debate, sim. Não para este relatório, mas a gente pode emitir um novo relatório com uma nova rodada de discussões com os membros aqui do comitê, para que a gente faça esse tipo de ponderação. Olímpio? Parabéns, Fábio, pela apresentação, muito completa e clara, né, objetiva. Eu anotei aqui algumas questões conceituais que são apresentadas, são comentadas ao longo da apresentação, mas eu vou preferir detalhar isso nos meus comentários, quando eu mandar para vocês, mas eu só quero citar, assim, de leve, né, as questões para vocês também, do Confrota, checarem isso, né? Aquela justificativa, por exemplo, que ocorre aumento de emissão por causa da velocidade média, anda a par, etc., eu acho que ela não faz sentido, né? Porque o Planfrota, ele tem os fatores de emissão baseados na distância percorrida pelos veículos, né? E esse fator de emissão é fixo, seja qual for a velocidade média. Então, isso aí não serve como justificativa, a não ser para o CO2. Para o CO2, sim, mas para o material particulado e NOx não vai servir. Então, essa é uma questão. A outra é a questão da eficiência energética que você apresentou, falando do elétrico, do híbrido. Eu não sei como isso se encaixa em todo o contexto, né, de redução de emissões aí, né? Então, eu acho que tem que ter um esclarecimento melhor sobre esse item aí, né? Porque o fato de você ter um ônibus híbrido e um elétrico com uma maior eficiência energética não significa nada em termos de emissão de CO2, porque a emissão de CO2 do elétrico é zero, né? O que vai ser considerado para atendimento da lei é zero, né? Então, se ele tem uma eficiência maior ou menor, isso não importa muito, vai importar no pagamento da conta da energia elétrica, mas só, né? Só nesse quesito. Então, essa questão tem que ser melhor tratada aí, né? Eu vou fazer as sugestões aí em breve, né? 2024, né, não foi apresentado, eu não sei se você comentou isso, mas isso aí a gente vai aguardar, né? Os dados de 2024, eu não sei quando eles vão ser apresentados, né? Talvez você possa esclarecer. Outros nichos não foram apresentados, né? Que é o transporte escolar, fretamento, etc., né? Intermunicipal. Então, está todo mundo aguardando isso, ou então aguardando uma decisão do que nós vamos fazer com esses nichos, né? Porque, na verdade, esse texto da Lei 16.802, né? Ele não cabe, né? Essa luva não serve na mão do sistema de fretamento, nem do sistema de intermunicipal. Então, isso aí tem que ser adequado, né? Ou faz uma revisão na lei, ou a gente vai ter que discutir o que fazer com esses nichos aí, né? Para eles prestarem as suas propostas de redução de emissão ao longo dos próximos anos, né? E esse drop-in, né? Esse combustível drop-in, ele ainda não está disponível, né? Eu não conheço nenhuma empresa, nenhuma frota piloto que esteja usando drop-in no ponto de vista do transporte público. Talvez vocês possam esclarecer isso depois, mas eu vou fazer esse comentário mais detalhadamente depois e mando para todos, tá bom? Obrigado, Olímpio. Só uma consideração rápida sobre as
as justificativas, né, que constam lá, essas não são justificativas que nós estamos apresentando pela concessionária, são justificativas que as concessionárias apresentaram para justificar por que elas aumentaram ou reduziram os respectivos poluentes e gases. Então, é muito importante, é por isso que a gente está aqui neste grupo, com essa multiplicidade de competências diferentes, é muito importante que a gente pegue o que as concessionárias apresentaram e faça uma análise crítica sobre o que elas apresentaram, porque a concessionária pode falar o que ela quiser, certo? Ela pode apresentar a justificativa que ela quiser. Então, é por isso que essa sua consideração é muito importante, é por isso que é muito relevante que a gente tenha esse debate e essas ponderações nos relatórios. Então, eu aguardo ansiosamente pelas suas considerações a posteriori. E sobre as demais frotas, não foram apresentados porque, lembrando mais uma vez, todos nós temos responsabilidade sobre todas as frotas que estão aqui. Então, a gente precisava resolver por etapas, né? A gente tem bastante coisa que precisa ser feita, né? Não é só isso, a gente tem todos os relatórios de todas as outras frotas que tem aqui, a gente tem os relatórios de recomendação tecnológica de adoção de todas essas frotas que estão listadas aqui, a gente tem uma série de responsabilidades que a gente precisa fazer, e a gente tem um tempo e espaço curto de tempo, a gente se reúne uma vez por mês, né? E a Seclima tem um papel... tem tido um papel de sobre-representatividade dentro do Confrota, porque tem uma dificuldade de engajamento dos demais membros aqui do comitê com a elaboração dos relatórios técnicos e com a elaboração técnica. Então, a gente tem tomado para si a elaboração desses documentos, que é responsabilidade compartilhada de todos nós que estamos aqui dentro. Então, a gente tem tido um sobrepapel na hora de elaborar esses relatórios, porque a gente precisa atender ao que está estabelecido. Mas eu concordo com você que tem que ser apresentados esses outros itens. A gente está indo por etapas, né? Então, primeiro a gente está resolvendo o passivo do transporte coletivo por ônibus, que é o que a gente tinha como mais urgente, né? O relatório de 2024, você tem razão, é a segunda etapa do que a gente pretende fazer, pretende apresentar aqui no comitê até o fim do ano, com sorte, com a maior participação dos demais membros na elaboração do relatório de 2024, e os relatórios de coleta virão na sequência, né? Os demais, a gente não tem como fazer relatório de emissão, porque a gente não tem nem recomendação tecnológica, nem diretriz de transição ainda. Então, isso é uma discussão paralela que a gente precisa fazer. Como as frotas de ônibus e de coleta, elas já têm recomendação, tanto contratual quanto legal, por isso que a gente resolveu fazer com elas antes, tá bom? Acho que é isso, mas aguardo os seus comentários, Olímpio. Obrigado. Acho que o Guilherme levantou a mão. Lu. Isso, Só para comentar, Fábio, que é nessa linha aí, e de fato, a gente sabe como que é o serviço público, a gente acaba ficando muito sobrecarregado com poucos funcionários, mas no que você precisar de apoio nessa questão, a gente tenta dar suporte. A gente sabe que a Seclima está com bastante coisa, ainda mais com a questão da COP vai ser um ano complexo para vocês, e a gente sabe disso. Em relação aos relatórios em si, eu também fiquei um pouco com essa preocupação de algumas questões por exemplo, em 2021, a Sambaíba ali, ela aumenta a emissão sem aumentar o número de ônibus. E aí, é óbvio que eles podem ter muitas justificativas, mas eu sinto também que, dependendo do que for feito, pode sugestionar para essas empresas que elas simplesmente tenham os ônibus, mas rodem menos com eles, o que acaba punindo o transporte público municipal de outras maneiras. Então, não sei o quanto isso pode ser, tipo... Eu sinto que é um pouco mais complexo essa questão de... Eu imagino que teria que olhar para quilometragem, para a quantidade de passageiros transportados, e aí eu imagino que é outra temática, mas eu fico com receio de que, por exemplo, no intuito de reduzir, eles possam simplesmente deixar alguns ônibus parados na garagem, que eles possam fazer simplesmente o bondinho, né, como algumas pessoas chamam, né, que sai um ônibus e vão todos atrás andando lentamente, sem parar para pegar passageiro nem nada, e você reduz a qualidade do serviço público de transporte municipal, que em alguns pontos tem muito a melhorar ainda na cidade de São Paulo. Mas sem dúvida, a recomendação de mudança de frota toda para elétrica, acho que, ou para esses combustíveis mais tecnológicos e menos poluentes, seria uma solução bem complexa, né? É até interessante olhar para 2020 e ver o que vai vir agora em 2024 e ver como essa diferença vai ser sentida, né?
Mas é isso, colocar à disposição também para apoiar e no que precisar, Fábio, tá bom? Obrigado. Bom, Guilherme, obrigado pelas considerações, e acho que tem uma coisa também da divisão de competências e responsabilidades do Confrota e também da SP-Trans, né? E eu acho que o fato da gente estar aqui para debater um pouco a transição da frota e ter a SP-Trans aqui nesse comitê também nos ajuda muito, e é muito valioso também, porque eu acho que a SP-Trans pode também sempre... A gente pode sempre chamá-los e conversar com eles são muito parceiros, né, aqui do Confrota, para entender um pouco como que tá essas questões de política pública mesmo, de transporte urbano aqui na cidade, tá bom? Acho que é isso, Lu. Tem mais alguém que quer falar mais alguma coisa? Porque a gente já são 11h10, só para a gente partir para o encerramento. Não? Então, eu queria primeiro agradecer o Fábio, né? Um trabalho incrível aí feito. Como vocês sabem, o nosso time é muito pequeno. O Fábio trabalha quase sozinho. Ele tem o apoio da Camila também, que está aqui com a gente, mas a nossa equipe é pequena e ainda por isso que a gente precisa tanto do apoio de todo o comitê aí nessas melhorias, no que precisa ainda ser feito. Então, obrigada, Fábio, parabéns aí pelo trabalho. Queria reforçar o convite a todos vocês, para quem não estava ainda no início da reunião, um seminário de mobilidade elétrica, que vai acontecer na próxima terça-feira, dia 23, das 8 às 17, no Memorial da América Latina. É um evento que está sendo organizado a muitas mãos, né? C40, ICCT, a BVE, Zebra, enfim, e a participação de vocês é muito importante. Aqui no chat e também no grupo tem um pouco o descritivo desse evento e o link para inscrições. Então, por favor, participem e convidem outras pessoas também para estar conosco nesse dia. Eu acho que não temos mais nada a tratar, então dou para encerrar essa reunião. Muito obrigada a todos, muito obrigado pela participação e vamos em frente. Agora é muito importante que todos avaliem, analisem aí o relatório e mandem as suas considerações nos próximos dias para que sejam apresentadas na próxima reunião, como o Fábio colocou. Obrigada, um ótimo dia a todos. Boa tarde. Tchau.